Oi, gente, é a Jéssica aqui. Eu vim gravar hoje pra vocês a monitoria de sistema reprodutor feminino, tá? Antes da gente começar, eu queria só falar algumas coisas. Desculpem a demora, tá? O EAD, vocês sabem como é. É prova em cima de prova, período muito curto. Acabou que todo mundo ficou agarradíssimo, mas eu dei o meu melhor pra trazer uma monitoria boa pra vocês. Então, algumas lâminas, né? Alguns tópicos desse sistema é assim um pouco complicado de achar lâmina, sabe? Então, assim, se faltar alguma, me perdoem, tá? Eu dei meus pulos aqui para reunir o máximo que eu consegui. Eu espero que essa monitoria ajude vocês. Qualquer dúvida, só fala com a gente, tá? Outra coisa, eu tô gravando no celular de novo, né? Como sempre. Eu tentei hoje gravar no notebook da minha tia, que ela me emprestou, mas eu fiz assim, 3 gravações, e o problema do celular sempre é a imagem. O problema do notebook hoje foi o áudio. O áudio tava assim, irreconhecível, não dava pra escutar nada, não dava pra entender nada. Aí eu resolvi gravar no celular mesmo, porque, né, é bem importante que vocês consigam escutar. Bom, enfim, vamos lá. Eu vou usar como sempre o Junqueira, mas eu tenho alguns outros locais de consulta hoje para passar para vocês, com algumas outras lâminas que não tem no Junqueira, tá? Vamos lá então. Antes da gente falar da dos folículos ovarianos, que, né, essa imagem bem que tá maior ali na tela, vamos falar dos ovários. Os ovários, quais vão ser as características deles? Então, eles vão ter o epitélio germinativo, né, que é o epitélio que vai envolver eles. Esse epitélio, ele vai ser um epitélio pavimentoso ou cúbico simples, tá? Abaixo do epitélio germinativo, quer dizer, mais interior ao ovário, a gente vai ter a túnica albugínea, né? Ela vai ficar ali sob o epitélio germinativo e ela é composta de tecido conjuntivo denso, tá bom? Os ovários, eles vão estar separados em 2 regiões. A gente tem a região cortical, que está localizada ali sob a túnica albugínea, que é a região mais externa do ovário, né? Nela estão contidos os folículos ovarianos no estroma dessa região, né? No tecido conjuntivo dessa região. E a gente vai ter a região medular, que é a parte mais interna do ovário, né? Composta ali de tecido conjuntivo frouxo com um rico leito vascular, tá bom? E uma característica interessante de se falar é que na égua, essa o local onde os folículos ovarianos se encontram vai ser o contrário, né? Os folículos ovarianos ficam na medular e não na cortical, como nos outros animais. Bom, então, o que é o folículo ovariano que a gente está falando? O folículo ovariano nada mais é do que o ovócito, né? Mais as células que o envolvem. Então, aí a gente vai ter alguns tipos de folículos ovarianos que a gente vai discutir agora. A gente vai ter o folículo primordial, o folículo primário, o folículo secundário e o folículo maduro ou de Graaff. O folículo primordial, ele nada mais é do que o ovócito mais uma camada de células foliculares, também chamadas de células da granulosa, né? Vai ter aí uma lâmina basal separando as células da granulosa do estroma ali da região cortical. E é isso, tá? Aqui a gente consegue ver os folículos primordiais bem aqui nessa ponta de seta, estão vendo? É assim, bem característico, porque eles são os menores folículos que a gente vai ter no ovário, tá? Bom, daqui a pouco eu volto aqui para vocês olharem de novo esse folículo maior aqui. Deixa eu ver esse daqui. Ah, aqui então. Aqui a gente vai ter vários folículos primordiais. Olha lá, eles nada mais são do que o ovócito
e e as células foliculares. E eles vão ficar, geralmente os folículos primordiais, vão estar mais próximos da túnica albugínea. Eles vão estar mais, como é que eu posso dizer? Mais exteriormente voltados. Ficou feia essa frase, né? Exteriormente voltados. Eles vão estar mais na periferia do ovário, tá? Vão estar mais ali no cantinho. Bom, então, aqui a gente consegue ver, olha lá, a gente consegue ver bem, ali é o epitélio germinativo, como está apontado ali por essa ponta de seta. A gente vê também a túnica albugínea ali sob o epitélio, sob o epitélio germinativo. Travei aqui. Enfim, é isso. Aí o epitélio germinativo vai estar formado aqui por um epitélio simples cúbico. E é isso, tá? Vamos passar para a próxima. Aqui a gente tem mais folículos primordiais. Estão vendo como que eles estão mais próximos da túnica albugínea do que o folículo primário? Então, quando vocês forem ver a lâmina, deem uma olhada na região mais externa do ovário. Veem se vocês conseguem enxergar o epitélio germinativo, a túnica albugínea e, muito provavelmente, vocês vão conseguir enxergar vários folículos primordiais ali, tá bom? Agora, o que é esse folículo aqui um pouco maior? Esse daqui, gente, vai ser o folículo primário. Quais são as características do folículo primário? O que acontece? O folículo primordial vai, assim, se desenvolver, né? O ovócito vai crescer e no folículo primário, a camada de células foliculares vai aumentar de volume e também, né, em quantidade de células. Aí a gente tem essa aparência aqui, que você vê que é uma camada só que ele já está bem maior. O ovócito cresceu, as células foliculares também cresceram, aumentaram em quantidade, mas a gente continua com uma camada de células da granulosa, tá? E aí o que acontece? Essas células, quando elas crescerem, elas vão se tornar cúbicas e depois vão se tornar cilíndricas, tá? Esse folículo primário, ele pode ser unilaminar, né? Quando a gente vai ter aí só uma camada de células foliculares, mas às vezes a gente pode encontrar ele com mais de uma camada de células foliculares. Aí ele vai ser o folículo primário multilaminar, tá? Então, acredita-se que o ovócito e as células da granulosa vão contribuir para a síntese da zona pelúcida. O que é a zona pelúcida? Essa região, esse círculo, digamos assim, que vai envolver o ovócito, tá? Ela é composta aí de várias glicoproteínas e não é certeza, né? Os cientistas acreditam que quem vai produzir essa zona pelúcida vão ser o ovócito e as células da granulosa, tá bom? Bom, agora a gente vai dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo. Então, agora a gente vai dar uma olhada no folículo secundário. Quais são as características do folículo secundário? As células da granulosa, né, vão continuar crescendo, tanto em tamanho quanto em número. E o folículo secundário, ele vai apresentar o antro folicular. O que é o antro folicular? Na descrição, no Junqueira, a gente vai ver o antro folicular dito como uma cavidade formada por líquido folicular que se acumula entre as células foliculares, né, fazendo com que elas se reorganizem. Mas essa palavra cavidade fica meio estranha, né? A gente lê, parece que tem um buraco ali. Não é? É só uma quantidade de líquido que vai ser produzido pelas células da granulosa e aí esse líquido vai se acumular, né? Vai se unir, fazendo com que, empurrando um pouco, fazendo com que essas células da granulosa se reorganizem. Só que as células da granulosa, elas não vão se soltar completamente ali do ovócito, né? Elas vão se reorganizar e uma parte
uma quantidade de células vai se unir ali formando, como é que eu posso dizer, um espessamento, né, que vai servir de apoio para o ovócito. Esse espessamento de várias células da granulosa que serve de apoio para o ovócito é o cúmulus óforos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, o cúmulus óforos, tá? E então, além do cúmulus óforos, essas células não vão desaparecer, né? Algumas células da granulosa vão circundar o ovócito, né? Formando ali a corona radiata ou a coroa radiada. Qualquer forma que vocês escreverem tá certo, tá? E o que é a corona radiata? Nada mais é do que um pequeno grupo de células foliculares que, como eu disse, vai envolver o ovócito. E essas células, elas, quando o ovócito sair do ovário para acontecer a ovulação, né? Essas células vão junto com o ovócito, tá? Apenas as células da corona radiata vão acompanhar o ovócito quando ocorrer a ovulação. As outras células vão continuar no ovário, tá? Bom, a gente vai ter também nesse folículo secundário a teca interna e a teca externa, tá? É assim, muito complicado, vou dizer para vocês, da gente enxergar a teca interna e a teca externa, tá? Porque as células se misturam muito ali com o estroma. Aqui, ó, dá para ver, tá só escrito teca, porque nem o autor conseguiu identificar se era interna ou se era externa, tá? Mas o que a teca interna e a teca externa são? Elas são células ali do próprio estroma que vão circundar todo o folículo, né? Assim, de forma ordenada, digamos assim. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, olha aqui, ó. É isso aqui que eu tava procurando. Olha aqui, a teca interna e a teca externa. Como é que diferencia? Muito difícil, né? A gente consegue diferenciar ali, talvez, a teca interna das células da camada granulosa, né? Porque a gente, na camada granulosa, elas vão ter uma certa conformação e na teca a gente vai ter uma conformação diferente, né? Em relação ao sentido que elas estão voltadas. Então, assim, vai ter ali também uma leve. Como é que eu posso explicar? Uma leve. Uma lâmina assim de tecido conjuntivo que às vezes a gente consegue ver, né, fazendo essa separação da camada granulosa para a teca interna, mas é muito difícil mesmo, é realmente muito complicado, tem que treinar bem o olho para conseguir enxergar, porque é chatinho. Bom, então, vamos continuar. Eu quero mostrar para vocês agora. Ah, não, aqui já são os folículos atrás, não é isso que eu quero mostrar. Cadê? Eu quero mostrar para vocês o folículo maduro. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, eu acho que tem um lá em cima. Deixa eu ver aqui, não. Aqui é o que eu acabei de mostrar. Não. Ih, gente, onde foi parar? Bom, enfim, depois eu vejo para vocês um folículo maduro para mostrar. Então, aqui a gente vai ter outro exemplo de folículo secundário. Olha lá, aqui ele tá até melhor de enxergar. Ó, região medular ali embaixo, região cortical aqui em cima. O ovócito, né? Circundando ele a corona radiata, o cúmulus óforos, formando aquele espessamento ali, né? Das células da granulosa. Vocês conseguem ver ali também a camada granulosa, bem ao redor do antro folicular, tá? Vamos continuar aqui. Eu quero muito achar para vocês o. Poxa, será que eu não vou conseguir encontrar? Gente, acho que eu não vou conseguir encontrar. Eu vou ver se tem lá no. Eu acho que deve ter uma lâmina de folículo maduro aqui nos slides que eu juntei. Só um minuto.
Vamos lá ver se no slide tem. Esse slide, na verdade, é da professora. Não lembro qual professora, mas da minha época que eu estudei, né? Que eu fiz isto. Enfim, vamos procurar aqui. Vai passando essa parte, gente, que eu tô só enrolando, mas é porque eu tô procurando aqui. É esse daqui? Não. Ah, aqui. Olha lá. Olha a diferença de um folículo secundário, né? De um folículo primário para um folículo primordial, para aqui um folículo secundário para um folículo maduro ou de grafe. Aqui ele está escrito folículo antral avançado, mas é simplesmente outro nome para falar a mesma coisa. Olha só como que o líquido antral, né, o antro folicular, tá grande. Esse é a principal forma da gente identificar esse tipo de folículo. O antro folicular aumenta muito, né? Ele é basicamente um folículo secundário, né, que vai se desenvolver